quando a gente vai falar sobre esquizofrenia, a gente precisa entender que a esquizofrenia traz algumas condições muito particulares, pertinentes, específicas desse transtorno. Então vamos caminhar falando sobre esquizofrenia, não é? E dizendo o que é que a gente, como é que se pensa. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre esquizofrenia é que ela é um transtorno mental crônico. Escute, e além de ser crônico, ele é um transtorno mental grave. Observe, para você ver a intensidade da esquizofrenia. Ele é um transtorno mental crônico e grave. Então a gente está falando de algo muito sério. A gente está falando de um transtorno que talvez seja um dos transtornos mais severos que a gente tem conhecimento da mente humana. Isto vai afetar o modo como essa pessoa faz várias coisas. Vai afetar o modo como a pessoa pensa, vai afetar o modo como a pessoa sente e o modo como a pessoa se comporta. Vocês estão percebendo a dimensão de tudo isso? Que por isso que ele é um transtorno crônico e grave, e ele afeta a forma como você pensa, lógico, vai afetando a forma como você pensa, vai afetar a forma como você conclui as coisas, como você interpreta as coisas. Então, entendendo aqui, e o bom é aqui todo mundo já terminou o P1, né? Então, quando diz que afeta, como uma pessoa pensa, está dizendo que afeta a sensação e que afeta a percepção. Vocês estão entendendo isso? Afeta estreitamente a sensação, que é a forma, né, como a gente codifica os estímulos que chegaram, e vai afetar a percepção, que é a ferramenta como a gente interpreta esses estímulos que foram organizados pela sensação e dá sentido e interpretação a eles. Então, uma pessoa que está acometida de esquizofrenia, certo? Ela vai pensar de forma diferente de uma pessoa típica. Ela vai interpretar as coisas por um outro viés ou outros vieses de uma pessoa chamada normal. Então percebam, além de afetar como a pessoa pensa, ela também vai afetar como a pessoa sente. Então, por exemplo, se afeta como a pessoa sente, vai afetar as nossas emoções. Vocês estão compreendendo a dimensão da coisa? Se vai afetar nossas emoções, ela vai afetar como você sente o medo, como você sente a alegria, como você sente a raiva, como você sente a tristeza e como você sente o afeto. Então, as nossas emoções, as emoções de uma pessoa que está em esquizofrenia, ela vai estar alterada, ela vai sentir alegria de forma diferente, ela ou não vai sentir alegria, ela vai sentir medo de uma forma diferente, e aí ela vai trazendo condições muito peculiares que nós vamos ver lá na frente, daqui a pouco. E ela, logicamente, se altera como ela pensa e se altera como ela sente, vai totalmente comprometer como ela se comporta. Por isso que a pessoa com esquizofrenia, ela tem comportamentos que, ao nosso olhar, são comportamentos disfuncionais, são comportamentos não aceitáveis, são comportamentos que dão medo. Por quê? Porque a pessoa esquizofrênica, ela pensa, sente e se comporta alteradamente dentro do padrão que a gente considera normal. Vamos lá. Os sintomas da esquizofrenia, e isso é muito importante nós psicólogos sabermos,
que os sintomas da esquizofrenia, eles vão variar de pessoa para pessoa. Você nunca vai encontrar um esquizofrênico igual a outro. Nunca. Como também a evolução da doença vai variar de uma pessoa para outra. Então, o que é que a gente subentende? Que atender ou estar com cada pessoa em esquizofrenia é único e diverso. Se você não tiver consciência disso, o que é que vai acontecer? Você vai receber a pessoa em esquizofrenia no seu consultório e você vai querer tratá-lo com padrões convencionais, e isso você não vai conseguir. Tá? Eu costumo dizer que psicólogo que atende pessoas esquizofrênicas, ele precisa sair fora da caixa. Ele precisa desenquadrar. Ele precisa saber que algumas características ali são peculiares à doença, porque senão ele não teria esse diagnóstico. Mas que você ali vai descobrir um mundo particular daquele esquizofrênico. Vocês estão entendendo? Essa foi a minha grande dificuldade em consultório quando eu comecei a atender a esquizofrenia. Vamos lá. Vocês ouviram que eu disse que a esquizofrenia é uma doença crônica e grave. Eu vou explicar para vocês o que exatamente significa uma doença crônica e grave. Eu preciso parar e explicar, porque senão vocês não vão entender. Certo? Então, a doença crônica, que também pode ser chamada assim, ou crônica, no português os dois estão corretos, né? É uma doença que não é resolvida num tempo definido. Não há um tempo que você define para você resolver, achar forma de tratamento, achar melhoria. Às vezes, usualmente, as outras doenças, num prazo depois de diagnosticada, depois de uns 3 meses, a gente já consegue dar um equilíbrio bom à pessoa. Por exemplo, o bipolar, o borderline, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Quando o médico acerta a medicação, dá o diagnóstico, nós psicólogos, em 3 meses, nós já começamos a garantir uma melhor qualidade de vida para essa pessoa. Para o esquizofrênico, por ser uma doença crônica e grave, muitas vezes a gente vai precisar de um tempo maior. Ele vai melhorando muito progressivamente. Mesmo porque o esquizofrênico, quando ele tem o primeiro ou o segundo surto, ele se desespera quando ele sai do surto. Você está entendendo? Ele se desespera quando ele sai do surto, porque ele sabe que ele está com a doença grave e ele vai precisar ser psicoeducado daquilo. Então, só isso já faz com que o tratamento seja mais demorado, mais lento. Olha só, as doenças crônicas, elas também são doenças que não põem em risco a vida da pessoa num prazo curto, certo? Logo, elas não são emergências médicas. Você não escuta ninguém dizer assim, fulano morreu de esquizofrenia, não é? Então, ela é uma doença crônica, mas que não põe em risco a vida da pessoa. Ninguém morre porque é esquizofrênico. Ela pode morrer porque ela pulou de um prédio, ou porque se matou, ou porque tomou remédio, ou seja, pelo comportamento da alteração dos sentimentos e das percepções. Então, pacientes esquizofrênicos, eles têm uma margem de perda de anos de vida pela quantidade de medicação tomada, e não só por conta disso, mas pelo desgaste do estresse mental. Então, as doenças crônicas são doenças que não põem em risco a vida da pessoa num prazo curto. Tu tá vendo aqui, Célia? Num prazo curto. Ela põe a longo prazo. Por isso que ela não é entendida como uma emergência médica, né? Ela não é entendida como uma emergência médica. Ela é entendida como doença crônica. Vamos lá. O que é que a esquizofrenia provoca?
Primeira coisa que a esquizofrenia provoca, gente, é alteração no comportamento. Então, a esquizofrenia, muitas pessoas pensam que o primeiro aviso de uma esquizofrenia em uma pessoa é um delírio, uma alucinação, um surto psicótico. A maioria dos esquizofrênicos, as familiares e eles relatam que o que acontece são mudanças, alterações no comportamento. Que eu vou falar quais são essas alterações depois, tá? Mas uma delas, que inclusive eu separo ela como item, é a indiferença afetiva. O que mexe muito na esquizofrenia, na vida de uma pessoa, é a indiferença afetiva. Isso não quer dizer que todos os esquizofrênicos adquiram indiferença afetiva. Aliás, todos eles vão adquirir, mas tem alguns deles que adquirem num nível muito baixo. Vocês estão entendendo? Mas a indiferença afetiva é algo presente em todos os acometidos de esquizofrenia. E outra é os pensamentos confusos. Esses pensamentos confusos, eles não começam num nível alto logo de cara, mas eles começam com confusões pequenas. Confusões tipo assim, meu nome é Augusto mesmo. Tipo, você já deixou de ser meu pai? Tipo, desde quando você é minha mãe? São pensamentos confusos. Esses pensamentos, eles não conseguem ter muito nexo. Né? Se você nasceu naquela família, cresceu naquela família, você não vai ter nenhuma dúvida de desde quando você é filho daquela família, né? Então são pensamentos confusos, tipo, eu tinha um paciente que de vez em quando ele dizia assim, faz 10 anos que eu estou aqui, não é, Augusto? Aí eu respondi, não, faz 5 meses. Aí ele dizia, mas 5 meses não é maior do que 10 anos? Então são pensamentos confusos. Eles começam a confundir coisas muito lógicas, muito óbvias. Dificuldades para se relacionar com pessoas. Aqui ele pode ter uma dificuldade muito grande e uma dificuldade muito pequena. Como ele pode apresentar dificuldades para se relacionar com determinadas pessoas mais do que outras. Como eles podem ter somente dificuldade de se relacionar com algumas pessoas. Porque isso vai depender muito do que ele sente, do que ele pensa e como ele se comporta. Então guarda isso. Vocês estão entendendo que eu estou começando da base agora, para vocês entenderem o que vem para frente. Então a esquizofrenia vai provocar alteração no comportamento, indiferença afetiva, pensamentos confusos e dificuldades para se relacionar com as pessoas. Não esquece esses 4 pontos. Vamos repetir? Alterações no comportamento não é uma alteração. São alterações no comportamento, indiferença afetiva, pensamentos confusos e dificuldades para se relacionar com pessoas.